Olá, galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é a professora Janaína Caixeta. E nesta aula eu vou falar sobre os pronomes demonstrativos. Antes de começar aí a nossa aula, eu vou explicar aqui para vocês três situações que contêm um pronome demonstrativo, né? E depois a gente vai aprofundar mais, né, sobre esses pronomes. Na primeira figura, o falante está dizendo assim: preciso acender esta fogueira. Ele está usando o esta. Por que ele está usando o esta? Porque a fogueira está perto dele. E quando está longe, né? Aí você já utiliza o essa, né? Como está na segunda figura. Renato, empreste-me essa lanterna. Viram só a diferença, pessoal? O essa, por que ele utilizou o essa aqui? Porque a lanterna não está com ele, mas está com o amigo dele. Então, ele utilizou o essa. Nessa terceira imagem, nós temos o falante dizendo assim: aquela ilha parece segura. Ele utilizou aquela porque a ilha está longe dele e também do ouvinte. Por isso, não pode usar nem esta e nem essa. Então, tem que ser o aquela, né? Está longe dos dois. Agora sim, vamos falar sobre o que é então os pronomes demonstrativos, né? Depois daqueles três exemplos para vocês. São pronomes que indicam localização de um ser, tendo como ponto de referência as pessoas gramaticais. Quem não se lembra quem são essas pessoas gramaticais, vou deixar uns cards aqui com algumas aulas, né, que eu fiz sobre isso, sobre essas pessoas gramaticais e sobre outros tipos de pronomes. Então vocês aí estão convidados para assistir essas aulas, né, e saber mais aí, né, sobre cada tipo de pronome. Continuando aqui. Então o que é um pronome demonstrativo? É um pronome que indica a localização de alguma coisa. Vamos voltar aqui nos exemplos. Por exemplo, na primeira figura, o pronome esta, né, ele está sendo usado para localizar a fogueira que está perto ali do falante. E o essa é para falar sobre a lanterna, né? Onde ela está localizada, né? Então ela está ali com o ouvinte. Do mesmo jeito é nesta terceira figura, né? O aquela. Né? O aquela é para indicar onde está a ilha. Então isso seria localização, né? Então o pronome demonstrativo, ele indica localização de um ser, né? De alguma coisa. Claro, tendo ponto de referência as pessoas gramaticais. Agora vamos ver um quadro geral dos pronomes demonstrativos. Os primeiros quadradinhos aí. Temos pronomes demonstrativos, né? O este, o esta, o estes, estas e isto. O que é que eles indicam? É o que está perto de quem fala. Então, se o falante está falando, ele tem que, por exemplo, este livro, né? Esta mochila. O esse, o essa, o esses, o essas e isso é o que está perto de quem ouve. Então, me empreste esse livro. E temos também aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, né? O que eles indicam? O que está longe de quem fala e também de quem ouve. Por exemplo, o que é aquilo, né? Vamos continuando aí. Agora vamos falar sobre os principais empregos dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos também são empregados para situar elementos no contexto linguístico e no tempo. Então, o que seria isso? Vamos ver primeiro
os empregos dos pronomes este, esta, estes, estas e isto. No espaço, estes pronomes indicam o que está perto de quem fala. Então vamos ver um exemplo. Este livro que trago comigo é um romance. O este está indicando ali alguma coisa, né, que está perto de quem está falando, que no caso é o livro. No contexto, esses pronomes aí demonstrativos referem-se a algo que ainda vai ser mencionado, né? Por exemplo, ele só nos pediu isto, compreensão e apoio. Então, o isto, ele está se referindo a algo que vai ser mencionado ainda, né, pelo falante. E no caso aí é compreensão e apoio. No tempo, indica um tempo presente. Vamos ver um exemplo. Hoje é feriado, por isso desejo aproveitar este dia. Então, tá no tempo aí presente, né? Aproveitar este dia, o que está acontecendo agora. Vamos agora para os pronomes esse, essa, esses, essas e isso. No espaço, indicam o que está perto de quem ouve. Vamos ver um exemplo. Essa menina que está aí ao teu lado se chama Rosa, né? Então, a Rosa está perto do ouvinte, né? Então, vai ser utilizado aí o essa, né? Tá perto do ouvinte. Se tivesse perto do falante, né, seria esta, né? Esta menina que está ao meu lado se chama Rosa, né? Aí no caso seria o esta. Mas como está perto do ouvinte, é o essa. No contexto, refere-se a algo que já foi mencionado. Exemplo: compreensão e apoio. Ele só nos pediu isso. Então, algo, né, que já foi mencionado. Ele já falou que queria compreensão e apoio. Então, vai utilizar isso. No tempo, indica um tempo passado ou futuro, mas não tão distante. Exemplo: a minha família acampará perto do lago nesse final de semana. Então, não é um tempo aí tão distante, né? Nesse final de semana. Então, está perto. Então, nesse caso, utiliza o nesse, né? Continuando os próximos pronomes: aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. No espaço, indicam o que está longe de quem fala e também de quem ouve. Por exemplo, aquilo que está nas mãos de João é uma chave. Então, o que isso significa? Está longe do falante e do ouvinte, né? Por isso vai utilizar aquilo, né? Está nas mãos de João, né? Outra pessoa ali que não é o falante nem o ouvinte. No contexto, são usados com os pronomes este, estes, esta, estas, para fazer referência a elementos já citados. Assim temos aquele e variações referem-se ao elemento citado primeiro. Este e variações referem-se ao elemento citado por último. Aí você pergunta, mas como assim? Exemplo: Brasil e Uruguai são dois países sul-americanos. Aquele foi colonizado pelos portugueses, estes pelos espanhóis. Então, aquele é o Brasil, né? Ele foi citado primeiro. E o este é o Uruguai, citado por último. Vejam só a diferença, pessoal. Falou de dois países, né, sul-americanos. Então, aquele, como ele está aí, foi citado primeiro, né? Está mais longe. Então, utiliza-se o aquele. Né? O este é Uruguai, né? Foi citado por último. No tempo, indica um tempo distante, né? Exemplo: mudei para cá há 20 anos.
Naquela época, aqui não havia escola, nem hospital, nem estrada asfaltada. Então, é um tempo assim muito distante, né? Me mudei para cá há 20 anos. Então, antes, lá 20 anos atrás, né? Não tinha escola, hospital, estrada, né? Então, é um tempo assim muito distante. Então, vou utilizar o naquela. E aí, você gostou da nossa aula sobre os pronomes demonstrativos? Se gostou, dê joinha, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E até a próxima aula!